Para eu fazer o bracinho, então, eu vou começar aqui pelo anel mágico. E dentro do meu anel mágico, eu vou colocar 6 pontos baixos. Então, eu vou vir aqui e vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Vou encerrar o meu anel mágico. E agora eu vou vir aqui no primeiro ponto e vou fazer o aumento. E vou seguir aqui fazendo 2 pontos baixos para cada ponto que eu tenho aqui. Fazendo, então, no total aqui 6 aumentos e encerrando a segunda volta do meu bracinho aqui com 12 pontos. Na terceira volta do meu bracinho, eu vou trabalhar 3 pontos baixos. 1, 2, 3 pontos baixos e um aumento. Vou seguir essa sequência aqui dos 3 pontos baixos e um aumento até o final da minha volta. No final dessa volta aqui, eu vou ficar com 15 pontos no meu trabalho. Então, seguiremos em 3 pontos e um aumento até o fim. Finalizada a terceira volta aqui, então, de 3 pontos e um aumento com 15 pontos, agora a volta de número 4, 5 e 6, por 3 voltinhas, eu vou trabalhar de ponto sobre ponto. Então, agora eu vou subir aqui 3 voltinhas de 15 pontos no meu trabalho, tá? Então, vamos só seguir trabalhando aqui um ponto para cada ponto da carreira de base por 3 voltas. Finalizadas minhas 3 voltas aqui de 15 pontos, agora na volta de número 7, eu vou trabalhar 3 pontos baixos, 1, 2, 3 pontos baixos e uma diminuição. Vou seguir essa sequência aqui dos 3 pontos e uma diminuição por toda a minha volta. No final dessa volta aqui, eu volto a ter 12 pontos no meu trabalho. Então, eu vou seguir aqui fazendo 3 pontos e uma diminuição até o fim. Finalizei a minha volta de número 7 aqui, então, de 3 pontos e uma diminuição por toda a volta. Finalizei com 12 pontos. Nessa altura que eu tô aqui, eu vou cortar o meu fio cor de pele. E vou trabalhar agora com o fio vermelho. Então, agora eu pego aqui o meu fio vermelho, pra gente fazer a troca de cor. E eu vou vir aqui no último ponto, na última diminuição aqui, vou voltar aqui a laçadinha do meu último ponto, nas 2 alcinhas aqui, e vou encerrar com a cor vermelha. Agora eu venho aqui, ó, no primeiro ponto da minha volta, só pela alcinha de trás do meu ponto aqui, puxo num ponto baixíssimo, pego essa cor vermelha aqui que eu iniciei, puxo bem ela pra esconder esse baixíssimo, opa, pra ele ficar bem perceptível, e venho aqui pela parte da frente do meu ponto fazendo ponto completo. E agora eu vou fazer aqui a minha volta de ponto sobre ponto, trabalhando um ponto para cada ponto da carreira de base aqui na volta de número 8. Tá? Então, eu vou trabalhar sobre os meus 12 pontos. Finalizada a minha volta aqui, então, de ponto sobre ponto, na volta de número 10, agora eu vou trabalhar um ponto de novo para cada ponto da carreira de base, porém, eu vou trabalhar em BOL. Então, aqui eu tenho as 2 laçadinhas do meu ponto, eu vou vir só na laçadinha de trás aqui do meu ponto, trabalhando uma volta de ponto sobre ponto em BOL, pegando só a alcinha de trás aqui do meu ponto e preservando a alcinha da frente para depois a gente fazer o acabamento da manga, tá? Então, vamos seguir em BOL até o final. Finalizei a minha volta aqui em BOL, agora eu vou trabalhar aqui da próxima volta que segue, que é a volta de número 11, até a volta de número 15, em um total, então, aqui de 5 voltas de ponto sobre ponto. Mas agora eu faço meu ponto completo, normalzinho aqui, não preciso mais preservar alcinha nenhuma no meu ponto. Eu vou só subir agora aqui 5 voltinhas, trabalhando um ponto para cada ponto da carreira de base, então, pelas minhas 5 voltas. Depois que eu finalizei as minhas voltinhas aqui, então, eu coloquei enchimento aqui no meu bracinho, mais aqui na mãozinha dele, e muito pouco enchimento aqui, e na verdade aqui nos 3 últimos eu nem coloquei enchimento, tá? Pra ele ficar bem molinho aqui na parte de cima. Então, um enchimento mais que a gente vai colocar é na mãozinha mesmo. Agora, a gente vai encerrar aqui essa peça pra gente já costurar ele no corpinho. Então, eu vou fazer aqui, ó. Eu vou vir aqui pegando o ponto da frente e o ponto lá de trás, e vou fechar aqui fazendo pontos baixos com 5 pontos. 1, 2, 3,
4 e 5 pontos baixos. Vou dar um nozinho aqui e vou cortar esse fio aqui, deixando um pedacinho aqui de mais ou menos uns 15, 20 centímetros pra costura. Vou voltar aqui o último ponto, vou apertar bem. E tá pronto aqui o meu bracinho. Obviamente, eu vou fazer 2 bracinhos iguais, né? E vou pegar esse fiozinho aqui da minha marcação, que eu iniciei na Anel Mágico e deixei marcando. Pra mim, vou perder ele aqui dentro. Já não preciso mais dele, né? Com uma peça pequenininha, pra não ter que usar marcador, eu marquei só lá no início dela com o próprio fio do Anel Mágico. Não ter que ficar botando e tirando o marcador. E agora, eu vou trabalhar aqui, então, a parte aqui do acabamento da manguinha com o fio amigurumi pelúcia ou com um fio branco aí, amigurumi normal. Como falei pra vocês, pra fazer esses acabamentos aqui, pode ser o fio da preferência de vocês. Quem quiser usar o amigurumi pelúcia aí, dá um acabamento bem bonito, né? Então, fiquem à vontade aí pra trabalharem com o fio que vocês tiverem, se não tiverem um amigurumi pelúcia. Então, aqui, ó, vou puxar, vou encerrar aqui com... E vou vir aqui no mesmo pontinho, colocando o meu primeiro ponto baixo. E assim eu vou fazer aqui por toda a minha volta, trabalhando um ponto baixo para cada ponto que eu deixei aqui dessas alcinhas de BOL, que são 12 no total, né? Até o final. Só dando um acabamentinho aqui na minha manguinha com um fio branco. Quando eu chegar aqui no final, eu arremato meu fiozinho aqui e escondo ele lá pra dentro, tá? Não tem nenhum segredinho igual a gente fez nas outras partes do nosso Papai Noel. Então, aqui, ó, pessoal, eu costurei já o primeiro bracinho aqui e eu vou costurar o outro bracinho com vocês. E eu vou costurar o bracinho aqui, ó, uma, duas, na terceira carreirinha pra baixo do meu pescocinho, tá? A costura do bracinho aqui é uma costura muito simples, não tem nenhum grande segredo na costura, porque é uma costura bem tranquila de fazer. Então, o que eu vou fazer? Eu vou entrar aqui, ó, com a minha agulha aqui. E vou pegar aqui no pontinho de cima. Assim. Vou puxar aqui meu fio pra firmar aqui esse primeiro pontinho aqui, firmar meu braço no lugar. Agora, eu vou vir aqui na minha peça, próximo ponto, aqui embaixo de novo também, assim. Fazer isso pelos meus 5 pontinhos que eu tenho aqui, tá? Essa minha agulha aqui tá horrível de costurar com ela. Vou tirar um alfinete pra não me atrapalhar. Venho no próximo aqui embaixo. Puxo. Aqui. Aqui. Pelos 5 pontinhos que eu tenho aqui. É uma costura bem tranquila de fazer. E agora, no meu último pontinho aqui, pego o meu último pontinho e pego aqui também o último pontinho aqui. Assim. Puxo. Vou ajustar bem aqui a minha costurinha, pra ela ficar bem direitinho. E o fio passou aqui por cima do meu braço. E daí, depois que eu prendi aqui, então, o braço, agora eu vou dar uns pontinhos aqui na lateral pra deixar ele baixadinho aqui, pra ele não ficar com o bracinho levantado. Eu dou uns pontinhos aqui na lateral também, aqui. Uns 2 pontinhos aqui na minha lateral. Vou voltar por baixo aqui, que eu acho que vai ser mais... vai ficar melhor. Nossa, essa minha agulha tá muito ruim. Muito ruim. Ela tá totalmente deformada. Mas é um apego a ela que eu não consigo me livrar dela. Aqui.
eu vou fazer aqui, ó. Eu vou vir um pouquinho aqui. Pra mim firmar bem ele aqui. Agora eu volto aqui no mesmo lugar. Pra dar mais um pontinho aqui na lateralzinha. Vou deixar ele bem baixadinho. Pra ele não ficar com a asinha de morceguinho levantada. Pronto. E agora, quando eu entrar aqui de novo, eu vou cair com ele aqui desse lado, por dentro aqui, pra fazer a mesma coisa aqui. Desse ladinho, ó. Já deixei baixadinho esse lado, agora eu vou fazer a mesma coisa aqui desse lado. Vou dar uns pontinhos na lateral aqui. Pra deixar o bracinho baixadinho. Só uns 2 ou 3 pontinhos aqui na lateralzinha também. Pronto. Já tá costuradinho meu bracinho. Tá? Costurados os 2 bracinhos, agora este fio aqui, eu vou entrar com ele aqui no meu trabalho, novamente, e vou encontrar com o fio do primeiro bracinho que eu costurei aqui, ó, que ficou bem curtinho, pra gente dar um nozinho e perder os 2 lá pra dentro, tá? Então, eu vou entrar com o meu fio aqui, vou sair bem aqui onde tá esse fiozinho aqui. Eu botei o fio aqui numa agulha mais comprida, pra mim poder chegar até ali do outro lado, porque naquele lado sobrou bem pouquinho fio pra dar um nozinho, então eu vou ter que chegar bem aqui nesse cantinho aqui. Eu botei numa agulha mais comprida pra chegar mais fácil aqui. Que tem que ser no mesmo pontinho onde tá o outro fio. Aqui. Ajusto aqui a minha costurinha pra ela ficar direitinho. Pra ela ficar bonitinha. E agora, esses 2 aqui, eu vou dar um nozinho neles e vou perder eles lá pra dentro do meu trabalho. E a gente já fez em outros vídeos aí, quando a gente faz o encontro dos fios aqui da costura. Tá? Agora, é só pegar esse fiozinho aqui, botar na minha agulhinha de tapeceiro e esconder ele por dentro do meu trabalho aqui, voltando no mesmo ponto onde eu dei o nozinho. Eu vou perder ele aqui. Só pra trancar esse nozinho lá dentro. Esse fio nem preciso cortar, porque ele tá pequenininho, né? Então, só vou esconder ele mesmo. Daí, esse sim, mais compridinho, vou cortar o excesso dele aqui. Esse mais comprido aqui, daí eu corto. Ajusto aqui os meus pontos, né, pra não ficarem repuxados, não marcar na minha peça. Tá feita aqui a costura do bracinho. Trabalhar com preto é danado, né? Tudo que é pelinho que pega, marca nele, tá? Aqui. Agora, costurados os bracinhos, já tá prontinho. Pra fazer o chapeuzinho dele, a touquinha dele aqui, eu vou tirar esses alfinetes aqui, porque eu fiz uma colagenzinha aqui do meu pomponzinho aqui no topo. Pra mim fazer o chapeuzinho dele, como aqui é só séries repetitivas de aumento aqui, tá? Então, eu vou explicar pra vocês como que eu cheguei aqui na touquinha dele. E também vou rolar a receita aqui pra vocês, como eu sempre faço, tá? Porque é uma peça bem fácil de fazer, daí não roubou tempo no nosso vídeo. E são só repetições, tá? Eu vou começar aqui pra fazer o chapeuzinho dele com um anel mágico de 6 pontinhos. Depois que eu fiz o anel mágico de 6 pontos, eu vou fazer uma volta de 6 pontos. E depois eu vou começar aqui sequências onde eu trabalho um ponto e um aumento por toda a volta. E depois eu vou 2 pontos e um aumento por toda a volta, 3 pontos e um aumento por toda a volta. E assim eu vou ir, e vão ser sempre 3 sequências de aumento, tá? Faço um ponto e um aumento por 3 vezes, depois faço 2 pontos e um aumento por 3 vezes, até a gente fazer 20 pontos e um aumento. E ter um total de 66 pontos na nossa touquinha. Depois que eu fiz todas essas sequências aqui, eu vou ficar com 66 pontos. Daí, eu vou subir 5 voltas de 66 pontos. 5 voltas de ponto sobre ponto. Vou arrematar o meu fio, fazendo aquele acabamentinho que eu já ensinei em outros vídeos aqui, né? Que tá o acabamento do meu fio.
E vou fazer uma volta com o amigurumi pelúcia ou com o fio branco que vocês escolheram aí pra dar o acabamento aqui embaixo. Aqui eu fiz um mini pomponzinho com o mesmo amigurumi pelúcia e colei aqui no topo da minha touquinha, não costurei, colei, tá? E daí a minha touquinha ficou assim. Lembrando que a receita tá rolando aqui pra vocês, tá? E é bem facinho de fazer. Depois que eu fiz isso, eu vou só encaixar ele na cabecinha do meu Papai Noel assim, ó. Bem assim. E essa touquinha aqui, eu não vou costurar, eu vou colar ela na cabecinha dele, tá? Eu vou trabalhar com uma cola pano aí de boa qualidade, que não vai sair na lavagem, né? Como eu já expliquei em outros vídeos, se for uma cola de boa qualidade e for lavável, que tá escrito na embalagem, né? Se ela pode ou não ser lavada, se ela sai ou não na água. Eu vou colar a minha touquinha e vou deixar a minha touquinha secando, tá? Antes eu vou bordar narizinho e boca pra gente fazer a marcação pra depois fazer a barba. Depois eu colo a touquinha nele, deixo a touquinha secar, pra só depois, então, eu fazer a barbinha dele, depois que a minha touquinha já vai estar seca na colagem. Quem não se garante aí na sua cola, na sua colagem, pode fazer a costura da touquinha, pegando os pontos aqui, ó, por cima dessa parte do fio do amigurumi pelúcia com o fio vermelho, dá pra fazer uma costurinha aqui também, não tem problema nenhum, pode costurar, tá? Eu acho mais prático a colagem, tá? Então, eu vou fazer a minha colagem da minha touquinha aqui. Antes, vou vir com vocês bordar nariz e boca aqui. Depois, a gente faz a colagenzinha da touquinha, então, e finaliza com a barbinha. Então, aqui eu marquei o lugar onde eu vou fazer meu narizinho e minha boquinha. Pra fazer o nariz, eu botei o fio, um pedaço de fio cor de pele aqui na minha agulha, pra gente bordar o narizinho dele, que é bem simples. Porque a gente tem que bordar o nariz e a boquinha pra se guiar pra barba dele, tá? Então, eu vou entrar com o meu fio aqui pela lateral, dei um nozinho lá na ponta pra trancar ele. Eu entro com ele aqui e eu marquei aqui, ó, uma, duas, na terceira carreirinha pra baixo do meu narizinho, eu conto 1, 2, no terceiro pontinho pra cá do meu olhinho, ó, 1, 2, 1, 2, 3, na verdade, no quarto pontinho pra cá, do cantinho do meu olho aqui, ó, 1, 2, 3, no quarto pontinho é onde eu vou entrar com a minha agulha, pra gente começar a fazer o bordadinho aqui do narizinho dele. Vamos ver se eu tô no lugar certo. Então, eu vou puxar aqui o meu fio, vou trancar o meu nozinho. Vou deixar o meu fiozinho aqui, na verdade, pra mim ir puxando um lado pro outro pra ajustar. Tá? Aqui, ó. Agora, eu vou contar aqui, ó, da onde eu saí, 1, 2, 3 pontinhos pra frente, que vai me dar um total de 4 com esse que eu tinha entrado aqui. Então, eu entro aqui, ó, e vou fazendo um bordadinho assim no narizinho dele, ó. Um bordado bem simples. Vou puxar desse lado pra ir ajustando os dois lados. Vou passar aqui umas 3 vezes pra esse lado aqui. Puxo bem desse e puxo bem desse daqui também. Saio sempre aqui, no mesmo lugar. Puxo bem desse, puxo bem desse. Agora, quando eu entrar aqui, eu vou cair aqui desse lado, aqui mais pra cá, pra voltar. Pra passar umas 2 vezes agora, umas 2 ou 3 vezes pro outro lado, pra esse nariz não ficar tortinho, tá? Então, saio aqui em qualquer ponto. Opa, não consigo achar um ponto aqui pra mim sair. Puxo desse lado e puxo sempre daquele lado também. Agora, eu vou voltar aqui no mesmo ponto que eu entrei. E vou vir agora, vou passar pro lado contrário. Então, venho aqui e vou passar umas 2 ou 3 vezes também pra esse lado aqui. Passar umas 3 vezes, fazer o nariz dele um pouquinho maior. Porque ele é homem, né? Então, dá pra fazer um nariz um pouquinho maior. Depois tem o óculos também. Puxo sempre dos dois ladinhos pra ajustar. Dois. Passar mais essa vez aqui, e daí já vou encontrar o fio aqui com outra ponta que eu iniciei. Vou dar um nozinho nos dois aqui, que nem eu fiz aquela hora lá atrás na blusinha, no bracinho. Tem que ser no mesmo lugar, pra dar um nozinho e perder eles lá pra dentro do meu trabalho. Pronto.
Depois eu venho aqui com a bundinha do meu alicate e ajusto esse narizinho pra ele ficar bem retinho. Agora, nesses dois aqui, eu vou dar um nozinho. E vou esconder eles lá pra dentro. Não precisava o nó inicial aqui. Isso aqui nem precisava. Agora é só eu pegar uma outra agulhinha aqui e tocar o fio lá pra dentro. Pelo mesmo ponto aqui, eu escondo meu fiozinho. Perco ele aqui por trás, que depois tem a touquinha. Prontinho. Aqui eu posso cortar. Vou ajustar aqui no ponto para não ficar repuxado, não marcar. E tá pronto aqui o meu narizinho, tá? Para mim fazer a boquinha dele, então, eu vou contar aqui, ó, uma, duas, na terceira carreirinha para baixo do narizinho, com o fio vermelho, o próprio fio amigurumi eu desfiei aqui, deixei só em 2 fiozinhos, tá? Eu vou fazer a boquinha dele aqui, me baseando pelo narizinho, tá? Então, vou contar aqui uma, duas, três, aqui. Uma, duas, três. E vou fazer aqui a boquinha dele, vou trancar o nozinho lá dentro, com uns 1, 2, 3, 4 pontinhos pra fazer a boquinha. Uma boquinha bem pequenininha, só que eu vou marcar ela bem, pra que depois, quando eu for fazer a barbinha, a boquinha fique marcadinha, fique aparecendo. Agora eu vou passar aqui, ó. Vou cair aqui desse ladinho e vou voltar ali, vou passar um pouquinho pro outro lado, umas 2 vezes pro outro lado, pra ela não ficar tortinha. Então, vou voltar aqui e vou passar 2 vezes pro outro lado agora. Aqui. Opa. Escapou meu fio. Botei meu fiozinho aqui de novo. Mais uma vez aqui, já vou perder este fiozinho aqui por dentro do meu trabalho. Eu já posso cortar ele, tá? Tá pronta aqui a minha boquinha do meu Papai Noelzinho. O bigode não. A sobrancelha, depois que eu escovar o fio da barba, eu vou usar o mesmo fio escovado pra sobrancelha, tá? Então, eu não vou fazer a sobrancelhinha dele agora. Então, tá pronto aqui o bordadinho do rostinho dele. Agora, eu vou colocar o chapeuzinho nele aqui e vou fazer a colagem dele. Vou deixar o tempo da colagem dele. E assim que a colagem dele tiver finalizada, eu volto pra gente começar a fazer a barba dele, então. Então, aqui, ó, pessoal, pra mim fazer a colagem, eu botei a minha cola pano aqui, ó, na carreirinha de baixo do meu fio amigurumi pelúcia. Não botei na carreira do fio amigurumi pelúcia, ó. Botei nas 2 carreirinhas ali pra baixo, umas 4 carreirinhas pra baixo, a minha cola pano. Aqui pra cima não precisa, né, porque vai ficar fora da cabeça. Vou deixar o meu acabamento aqui virado pra parte de trás da minha peça. E vou introduzir aqui, então, a minha touquinha, ajustando ela pra que a secagem dela depois fique bem direitinho, tá? Então, aqui eu ajusto. Só tem cola na parte vermelha da minha touquinha, como eu falei, né? Não tem... Opa! Cola na parte onde tem o fio amigurumi pelúcia, ela vai bem rente aqui atrás, ó, do pescocinho dele. Vou ajustar aqui, deixando o intervalo aqui pra depois eu fazer minha sobrancelha, obviamente, né? Ajusto bem. E vou deixar a minha colinha secar aqui. Vou dar umas alfinetadas até a minha cola secar. Pra depois a gente começar a finalizar com a barbinha dele, tá? Lembrando que a cola pano que eu tô usando e a minha cola, ó, 100% lavável. Cuidem isso na cola de vocês. Essa minha tá escrito bem na frente, mas algumas tá escrito aqui atrás que ela pode ser lavada, não tem problema nenhum, tá? Tem que ser uma cola que não seja a base d'água, que a gente possa depois lavar o nosso amigurumi sem
descolar, tá? Senão, costura, tá? Esse aqui também não é uma peça pra criança brincar, é uma peça decorativa, então não tem problema da gente fazer a colagem, tá? Vou deixar minha cola secando aqui e já retorno pra gente fazer a barbinha dele.